paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, todos juntos, no seu propósito de participarmos da escola dominical neste domingo. Que o Senhor esteja cuidando das nossas vidas, como sempre fez e faz e fará. E que este domingo seja um domingo bem proveitoso de aprendizado e, mais do que isso, de prática do aprendizado. Porque a palavra do Senhor é para nós aprendermos e praticarmos, não é isso? Nós, dia 5 agora, foi o dia do irmão. Nós temos nossos irmãos de pai e mãe, temos nossos irmãos da igreja, que o Senhor nos dá. Nós recebemos a nova família quando aceitamos o Evangelho, não é verdade? Nós queremos ler uma poesia para os irmãos. Chama Amigas e Irmãs. Nos diz assim: duas vidas, duas mãos unidas. Amigas, companheiras, servas e irmãs. Betânia era o seu lar, a todos fazia cativar. Família singela e digna de admirar, Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. Em um dia, Jesus veio visitar. Alegres o receberam porque o estimavam. Seus ensinamentos, sua própria vida, por amor a nós revelara. Jesus a todos o seu perdão compartilhava. As refeições com carinho Marta preparava, apressada. Maria, atenta aos pés do Mestre, ouvia as palavras eternas que o Senhor lhe ensinava. Marta, inquieta, mostrava-se atarefada. Venha, Marta, sentar-se conosco. Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte. Juntas ouviram o próprio Deus lhe falar, prontamente atentas a sua voz atender, com gratidão ao Senhor amar, em adoração suas vidas a Ele dedicar. Então, essa poesia eu ofereço a todos os irmãos. Nós somos irmãos, somos uma só família. E no Salmo 133, o primeiro versículo, fala assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom, como é agradável vivermos unidos, vivermos em paz nas nossas casas, com nossos irmãos de sangue, com a nossa família, com os nossos irmãos da igreja. Esses irmãos que o Senhor nos dá, né? Os irmãos de sangue nós não escolhemos, né? Já nascem do nosso pai e da nossa mãe. Mas da igreja é o Senhor que nos dá, nos presenteia. Nós escolhemos estar naquele local. É uma bênção do Senhor. Em Provérbios 17:17 também diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. No momento de luta, de dor, de dificuldade, o irmão chega, o irmão está ali com a mão estendida, com o ombro amigo, com os braços para abraçar, com a palavra de conforto, de consolo. É uma bênção muito maravilhosa nós termos esse privilégio de termos esses irmãos, essa família tão grande, tão grande. É uma bênção do Senhor. Então nós vamos orar ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor por esta família que Ele nos deu, pela nossa família, pelos nossos irmãos, pela escola dominical também, e pelas amizades que o Senhor nos dá, essas amizades que formam-se irmãos. E nós temos motivos também para orar pela família do mês, Lindenberg e Laura. A família da irmã Eunice está sempre pedindo oração por suas filhas, que Deus tenha cuidado, misericórdia e cuide daquela família. E nós temos também um pedido que é bem constante, que é a questão da pandemia, né? Que o Senhor esteja cuidando, abençoando, dando solução através da vacina que está prestes a chegar para nós, para que as igrejas possam funcionar como antes, com aquele calor humano maravilhoso que nós temos nas nossas igrejas, né? De abraço, de cheiro, de aconchego. É uma bênção do Senhor. E nós temos também um motivo não muito agradável para orarmos. Nós vamos orar também sobre essas questões dos incêndios que estamos tendo na nossa pátria. Vários lugares, vemos ali o Pantanal, a área linda, maravilhosa, sendo devastada, e vários outros lugares. Aqui no Rio Grande do Norte já tivemos vários prejuízos também de incêndios grandiosos, né, na vegetação, na florestas, e mundo afora do Brasil. E fora do Brasil também temos a Califórnia ali passando aquela situação tão difícil. Então nós vamos orar nesse aspecto também, nesse sentido, para que o Senhor cuide, né? E mais do que isso, que o Senhor dê consciência às pessoas para que não provoque esses incêndios, porque a maior parte deles é pela ação humana. São terrenos que são limpos, que colocam
fogo para limpar o terreno, são pontas de cigarro que são jogadas nas BR, que incendeiam as matas e tantas outras coisas, não é? Que Deus esteja nos dando entendimento que temos uma casa maior para cuidar, a terra que Ele nos deu, uma bênção tão grande. Vamos orar nesse instante. Oremos, irmãos. Pai, nesta manhã, queremos te agradecer, Senhor, pela bênção, Senhor, da família de Cristo que o Senhor nos dá. Obrigada pelos irmãos que o Senhor nos deu, pelas irmãs que o Senhor nos deu também, Senhor. Muito obrigada, que essa nossa união, essa nossa convivência, Pai, seja sempre assim, agradável aos teus olhos, com união, com harmonia, Pai querido. Que a unidade da tua igreja seja uma constante, Pai. Obrigada pelos irmãos de sangue também que o Senhor nos deu, Senhor, que os nossos laços sempre sejam, Pai, de amor, de carinho, de respeito e de amizade, Pai. Te agradecemos pela família de Lindenberg, de Laura, por Lídia Ruth, continua cuidando deste lar, guardando esta família, suprindo, dando vitória em tudo, Pai. Pedimos pela família da irmã Eunice, todas suas filhas, os bebês que nasceram nessa família, que a tua boa mão esteja cuidando, providenciando tudo, resolvendo problemas que só o Senhor, com teu santo poder, pode resolver, Pai. Queremos te agradecer pela vida de Sônia, que aniversariou semana passada, Deus, por todos os irmãos da igreja, Pai, que tem experimentado de ti a bênção de paz, saúde e alegria na tua presença, Senhor. Abençoa poderosamente cada um, Pai, membro da tua igreja, Senhor. Abençoa Ceiça, filha da irmã Naivinha, com saúde, Deus. Cuida do teu povo, Pai, como o Senhor sempre fez, faz e fará, Senhor. Queremos te pedir nesse instante também, Senhor, sobre esses problemas, desses incêndios, dessas queimadas, que o Senhor dê entendimento ao homem para que tenha cuidado com o planeta, tenha amor, tenha zelo, tenha dedicação, para que ele não esteja destruindo tanta coisa maravilhosa que o Senhor nos deu de presente, Pai. Que a natureza, Pai, seja sempre cuidada por nós, Pai. Cuida de cada um de nós, meu Pai querido, para que tenhamos essa consciência, Senhor. E abençoe esses profissionais que trabalham na prevenção desses incêndios, Pai, para que possam conter tudo isso, Pai, no Brasil e fora do Brasil, Pai. Te pedimos pelos profissionais da saúde também, que o Senhor esteja cuidando, livrando eles dessa Covid, e que logo, logo estejamos livres desse terrível problema da Covid, Pai. Nos dá, Senhor, um domingo de paz na tua presença. Obrigada pela tua companhia. Obrigada pela vida, saúde e paz que o Senhor tem nos dado, Pai. Muito obrigada por tudo. Abençoa as tuas igrejas, que sejam reabertas com segurança, com cuidado, que tudo seja para o bem do teu povo, Pai. Abençoa o teu povo, Senhor amado, na face da terra, cuidando de cada um de nós e nos dando cada dia mais o entendimento de que somos, Senhor amado, representantes do Senhor nessa terra. Que andemos, meu Deus querido, como dignos representantes do Senhor, como embaixadores de Cristo nessa terra, Pai. Nos livra de pecar contra ti, nos livra de escândalo, nos livra, Senhor, de agirmos pela nossa carne. Nos reveste, Senhor, do poder do alto, nos dando cada dia mais sabedoria para vivermos neste mundo, que precisa tanto da luz e do sal, Pai, que somos nós. Nos dá um dia de paz na tua presença, abençoa tudo neste dia, em nome de Cristo Jesus, por quem nós te oramos e te agradecemos. Amém. Olá, graça e paz, meus queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical à distância. Para mim é uma grande alegria poder falar com você mais uma vez através deste vídeo. Vamos hoje dar início a mais uma lição, nosso estudo na lição de número 5, que vamos começar hoje, cujo título é Ídolos Ocultos. Aí está, ainda maior o perigo. Posso dizer, irmãos, que hoje vamos entrar de fato no cerne do tema da nossa revista como um todo. Você pode ver aí a capa da revista, traz o título Deuses Demais. Quem está no trono do seu coração? Porque a idolatria, naquela forma de adoração a imagens, curvar-se a ídolos de madeira, de prata, de ouro, de gesso, seja qual for o material, essa idolatria ainda existe em muitas partes do mundo. Porém, a idolatria mais perigosa é aquela do coração, a qual não podemos ver, não podemos perceber com tanta facilidade. É sobre esta idolatria que vamos começar a falar hoje, na lição de número 5, Ídolos Ocultos. As porções bíblicas são duas, Êxodo 20, do 1 ao 3, e Ezequiel 14, do 1 ao 11. Acompanhe comigo, então, o texto bíblico. Êxodo 20, do 1 ao 3. Então,
falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ezequiel 14, do 1 ao 11. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Veja no versículo 3, versículo 4, ídolos do coração. Este é o assunto, este é o tema. E veja o que Ezequiel está falando. Ídolos no coração daqueles homens, não ídolos que podiam ser vistos, mas paixões idólatras no interior daqueles homens. Portanto, dize a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei este profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie de mim, não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Esta última frase, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, é o resumo, é a síntese da aliança de Deus com o seu povo. A aliança de Deus com o seu povo consiste em ele ter um povo para si, para chamar de seu, propriedade sua exclusiva, e o povo ter um Deus para dizer: este é o nosso Deus, é o nosso único Deus, a quem devemos prestar culto. Então, destaquei algumas passagens aí, quero voltar aqui. Primeiro, versículo 8, irmãos: voltarei o rosto contra tal homem, e farei dele sinal e provérbio. Ou seja, farei dele um exemplo, eliminando ele do meio do meu povo, para que todos saibam que eu sou o Senhor e exijo devoção e adoração exclusiva. Exclusiva a mim, unicamente a mim. Então, farei dele um exemplo. E este versículo 8 tem um paralelismo, irmãos. Ele tem uma concordância temática muito grande com uma passagem do Novo Testamento, que você lembra bem, Mateus capítulo 7. Eu não coloquei aqui no slide, mas quero ler rapidamente, do versículo 15 ao versículo 23, palavras do Senhor Jesus. Ele diz o seguinte: os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.
Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Onde está a semelhança, irmãos? Nesta parte final. Porque muitos que hão de dizer, Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Farão muitas coisas, terão feito muitas coisas em nome de Deus, sinais e maravilhas, e operaram milagres. Não é verdade? Mas o Senhor vai dizer, eu não vos conheço, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Então o próprio Deus vai dizer, afastem-se. Nessa fala, o próprio Deus está se afastando. Ele não quer proximidade, intimidade com esses homens. Então, há um paralelismo com o versículo 8. Voltarei o rosto contra tal homem. Né? Eu não quero relação com ele. Ele, de fato, não é digno. E eu não tenho nada com quem não tem adoração exclusiva e sincera para comigo. E um teólogo chamado F.F. Bruce, em uma de suas obras, o Comentário Bíblico NVI, ele comenta essa passagem de Mateus e você vai entender ainda melhor. Ele que fala com muito mais propriedade sobre o tema e você vai entender o que estou dizendo. Veja só o que F.F. Bruce comentou sobre Mateus 7, do 15 ao 23. É a sua fome, veja na tela, e não a sua maldade, que confere ao lobo a sua reputação. Assim é com o homem que quer servir tanto a Deus quanto a Mamon. Segundo o versículo 6, 24, lá de Mateus. Ele serve a Deus, contanto que possa ter Mamon também. E nós vamos ver isso no texto que o comentarista da nossa lição escreveu na revista. Eles, embora estivessem buscando o profeta, no coração deles eles já estavam totalmente inclinados a outros deuses. Então, criam em Deus sim, mas não criam de maneira total, plena. Mas acreditavam em Deus e também tinham paixões idólatras em relação de adoração, veneração a outros deuses, falsos deuses. Então, não era adoração exclusiva, como F. Bruce está falando. Ele serve a Deus, contanto que possa também servir a Mamon. Somente as ações que revelam caráter são um teste válido para esses homens. Nem a pregação, nem mesmo os milagres são indicação suficiente da sua genuinidade. No caso desses falsos profetas, e abrindo um parêntese, aqui o próprio F.F. Bruce, em outro momento no comentário, ele diz que esses falsos profetas não se aplica somente, esse título, falsos profetas, não diz respeito necessariamente, unicamente a pregadores, mas especialmente a líderes. E o texto de Ezequiel fala especialmente a líderes. Não fala ao povo comum, por assim dizer, mas especialmente a líderes, particularmente a eles, tendo em vista, haja vista a responsabilidade que eles têm por cuidarem do rebanho, não é? Então, no caso desses falsos pregadores, só mesmo ações que revelam caráter serão um teste válido. E no caso dessa idolatria do coração, que nós não conseguimos ver, mas Deus vê. Então, ele que sonda os corações e perscruta e sabe de tudo, ele vê e ele sabe, então, que, como disse a serva Agar lá no livro de Gênesis, eu estou falando com Deus que vê. Ele me viu, pois ele é Deus que vê. Sabe de tudo, vê e ouve o que ninguém consegue ver e o que ninguém consegue ouvir. Então, fica essa reflexão logo inicial para a gente. E uma outra coisa muito interessante é este versículo aqui, irmãos. Vamos voltar mais uma vez. Versículo 9. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei este profeta. É mais uma curiosidade do texto bíblico que vale a pena a gente comentar. Porque eu enganei este profeta e Deus engana, Deus mente.
Deus age dessa maneira? Certamente não. Então, vamos ver aqui mais um comentário interessante sobre isso. Deuteronômio capítulo 13, versículos do 1 ao 3. Você pode ler também, irmãos, anote aí. Eu não coloquei no slide, anote para você ler em casa. 1 Reis 22, versículos do 19 ao 23. Isso mostra a soberania de Deus, até por trás de uma falsa profecia, digamos assim. Ele soberanamente está agindo para o bem do povo. Ele é soberano sobre tudo, inclusive sobre isso, irmãos. Olha o que diz lá Deuteronômio. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e servamo-los, não ouvirás a palavra deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Ou seja, o próprio Deus está agindo por intermédio desses homens, falsos profetas e sonhadores, para provar o povo de Deus. Amém? E quando você lê essa passagem de 1 Reis 22, do 19 ao 23, ficará ainda mais claro. Deus não mente, irmãos. Quando ele diz, eu enganei, é porque ele agiu para o bem do povo. Como está escrito também na palavra do Senhor, 1 Samuel 15, 29. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Amém, irmãos? Então, quero voltar aqui mais uma vez para mostrar o objetivo de Deus em agir assim, soberanamente por trás de falsas profecias, porque ele tem o controle de tudo. E a explicação está no final do texto, de Ezequiel, versículo 11. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Esta é a síntese da aliança de Deus com o seu povo. É o resumo, é a síntese. Consiste a aliança de Deus com o seu povo, consiste em ele ter um povo para si, que pode chamar de meu povo, e o povo ter um Deus único, exclusivo, a quem prestará culto unicamente, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Então, continuando. Sim, chegamos agora na introdução e tópico 1. A idolatria, em seu aspecto mais grosseiro, explícito e evidente, consiste na adoração da divindade por meio de imagens. Nesta lição, vamos abordar o que é idolatria em seu sentido mais profundo e invisível. O desafio para o crente é enorme. Tópico 1. O ídolo oculto. O segundo mandamento proíbe explicitamente a confecção de imagens para representar a divindade com fins de adoração. Já vimos isso. Ezequiel 14, do 1 ao 11, no entanto, não trata de imagem, mas ensina sobre idolatria num sentido mais complexo, oculto e não verificável pelos sentidos humanos, mas somente por aquele que sonda mentes e corações. Então veja só. São 3 exemplos bíblicos que você vê agora na tela de idolatria do coração, não verificável pelos olhos humanos. Não consiste em adoração a imagens, esculturas esculpidas em madeira, gesso, bronze, ou seja, qual for o material. Mas a idolatria do coração. O exemplo dos babilônios. Abacuque, capítulo 1, versículo 11. Eles idolatravam o poder. Versículo 16 do mesmo capítulo 1. Idolatravam o poderio militar, a força bélica, por assim dizer. Então, versículo 11 diz, então passam como passa o vento, e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Versículo 16. Aqui a gente tem uma ilustração no livro de Abacuque, que o pescador e a rede são como o exército. Você lendo o contexto, você vai entender. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura, ou seja, ao arrastar da rede que pega os peixes.
mas se referindo ao exército, ao poderio militar. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Idolatria do poder e idolatria do poderio militar dos babilônios, que eram o exército e o poder eram deuses para eles. Exemplo de Israel, idolatrou tratados de defesa com o Egito e a Assíria. Então confiou na segurança que esses tratados trariam a Israel. Idolatria também. Não coloquei aí porque são passagens longas, não valeria a pena colocar só um versículo. Então, Ezequiel 16, Jeremias capítulos 2 e 3. Leia e você vai ver. Então, Saul também. Esse é um caso muito curioso. Desobediência arrogante ao Senhor também é considerada idolatria. Porque tem a ver com você querer ser independente, fazer conforme a sua vontade, confiando na força do seu braço, da sua iniciativa, achando que vai dar tudo certo, fazendo-se assim, declarando-se assim independente de Deus. Então, 1 Samuel 15, 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Um versículo muito marcante, que é uma chave hermenêutica para a gente entender a história de Saul, né? Que foi tão desobediente, obstinado, querendo seguir aquele caminho, ignorando todo o resto e não dando ouvidos à voz de Deus. Desobediência arrogante, obstinação, essa declaração de independência é idolatria também. Então são 3 casos de idolatria do coração, casos bíblicos. Vocês podem ver aí. No decorrer da nossa conversa, né, ao longo do estudo desta lição, nós veremos ainda muitos outros casos, irmãos. Eu sei que os irmãos agora já estão pensando em muitos casos de idolatria do coração, que você pode ter cometido esse pecado em algum momento, pode estar até passando por este momento agora, com esse pecado, e o Senhor te ajude e me ajude a não termos ídolos no coração. Então, veremos muitos casos ainda ao longo do nosso estudo. Continuando. Sim, então, a conclusão a que chegamos depois destas 3 passagens é a conclusão a que Timothy Keller chegou. Na Bíblia, portanto, idolatria é voltar-se para a própria sabedoria e competência ou para alguma outra coisa criada, a fim de alcançar o poder, veja o caso dos babilônios, e a aprovação, o consolo e a segurança que só Deus pode dar. Então, os babilônios e Israel confiavam na segurança, Israel se confiava, né? Se agarrava àquela segurança trazida pelos tratados com a Síria e o Egito, não confiando em Deus. Né? Isso é idolatria, idolatria do coração. Então veja que na Bíblia o conceito é muito mais profundo e vai além da questão das imagens. E esta é uma outra reflexão do reverendo Pedro Dutti, que diz: a quebra de expectativas de muitos membros da igreja em relação aos seus candidatos e partidos políticos tem origem na troca de confiança no Criador pela confiança na criatura, não rendendo glória a Deus, mas vangloriando-se dos impérios humanos, demasiadamente humanos. Vamos também estudar a idolatria política, né? Inclusive teremos na nossa revista, lá na frente, uma lição voltada para isso. Muito edificante, uma lição muito bem pensada e elaborada, louvado seja Deus. Então veja, quando nós nos agarramos a partido A, partido B, político A, político B, esquecendo que o Senhor Jesus é quem reina e que governa toda a história, isso é idolatria. E aí nos decepcionamos. A quebra de expectativas é grande. Você se decepciona, vê que era um homem pecador e cheio de falhas, carente da graça e da misericórdia do Senhor na sua vida, e aí você pensa, ó, que bobeira, né? Que bobagem. Depositei tanta confiança e me decepcionei. Então é melhor confiar no Senhor. É melhor ficar com Jesus. Continuando na nossa revista. Ezequiel profetizou de 592 a 570 a.C. E em pleno exílio na Babilônia, tinha duras verdades a dizer para Israel, particularmente a seus líderes. Viu que eu falei no início sobre os falsos profetas lá em Mateus? Que F.F. Bruce diz que isso diz mais a respeito aos líderes, não necessariamente a pregadores, né? A mesma coisa aqui. Particularmente, Ezequiel falou a líderes e os anciãos.
os anciãos que eram aqueles que cuidavam do povo, né? Que tinham a responsabilidade de cuidar do rebanho. Esses representantes das tribos de Israel foram até o profeta para o consultarem, se porventura Deus tinha algo a dizer. Mas, antes mesmo que se pronunciassem, Deus já havia dito a Ezequiel: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? É o versículo 3. Deus não despreza ninguém que o procura, ou que busca a sua palavra. Contudo, ele não divide a sua glória com outros deuses. Não foi por terem coração contrito e sincero que aqueles homens consultaram o profeta. Não foi por desejarem conhecer a vontade de Deus. Não é que eles não crescem no Deus de Israel. O problema é que, em seu coração, eles não criam somente no Deus de Israel. E esse somente aqui, irmãos, na revista, se você der uma olhada, está escrito lá, está em itálico, está destacado. Há uma ênfase aí, somente, porque Deus quer adoração exclusiva. Para eles não importava qual Deus daria a resposta, desde que fosse satisfatória e otimista. Além disso, eles já estavam com o coração predisposto a outros deuses, ainda que não se curvassem a imagens visíveis, idolatria do coração. Continuando então, a razão de estarem naquela condição desprezível era principalmente por se curvarem diante de falsos deuses, ao mesmo tempo em que presumiam adorar também ao Senhor. Veja o que está escrito lá em 2 Reis, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Ou seja, aqueles anciãos ainda não tinham aprendido a lição. Eles apenas haviam mudado a modalidade de seus cultos idólatras para outro mais discreto e não identificável. Mas Deus sabe de tudo e vê tudo. Ó. Era impossível aos olhos perscrutadores de Deus não perceberem isso. Como disse o profeta Anani ao rei Asa, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Segundo Crônicas 16:9. O coração na Bíblia representa a sede de todo o ser humano. Deuteronômio 4, 9, 39, 6, 6, várias referências aí. Eu quero ler duas só com os irmãos. Eu quero ler a de Provérbios e a de Mateus. Provérbios 4, 21, que diz o seguinte. Provérbios 4, 21 e 23. Leia junto comigo. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu já indiquei para os irmãos e reforço o livro do James K.A. Smith, que é um professor de teologia e filosofia calvinista reformado, muito influente, e suas obras têm edificado muito o povo, inclusive no Brasil. Né? Você é aquilo que ama. Pode ser que você não ame o que pensa que ama. Essa é uma grande pergunta, uma grande sacada do livro. No livro tem lá um coração logo na capa, não é? É uma reflexão muito interessante. E Mateus 15, 19. Mateus 15, 19, que vai dizer o quê? Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É onde nós planejamos. É a sede do pensamento. Quando a Bíblia fala coração, geralmente ele está se referindo à nossa mente, ao nosso pensamento. Acompanhe comigo ainda a conclusão da leitura na revista. É o local secreto onde a palavra de Deus deve habitar. Se assim não for, o coração se tornará trono de outro Deus qualquer. Já dizia Lutero, tenha um Deus ou você terá um ídolo. Tenha Deus como seu Deus ou você inevitavelmente terá um ídolo. Como escreveu Calvino, Deus erigiu a sede de seu império em nosso coração.
Mas quando levantamos ídolos, necessariamente procuramos destruir o trono de Deus e reduzir seu poder a nada. Por essa razão, o mais hediondo crime de sacrilégio é aqui mostrado nessas pessoas, que permitiram que os ídolos se elevassem por cima do seu coração, pois daqui segue-se que todos os sentidos deles submergiram em suas superstições. Citação desse livro aí da editora Cultura Cristã. É terrível imaginar que podemos estar entronizando outro Deus em nosso coração sem termos consciência disso. Mas, para zelar por nossa alma e preservar o coração somente para Deus, vejamos como identificar um ídolo. É o que veremos no nosso próximo encontro, como identificar um ídolo. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo privilégio de poder falar com você aqui. Nos encontraremos na próxima aula. Fique com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Estamos finalizando a Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Queremos deixar um texto da Palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 33, versículo 2. Assim diz a Palavra de Deus: Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço manhã após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. Os dias são maus, sabemos disto, mas também sabemos que o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos sustentado como seu povo, em meio a tudo que vem acontecendo. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre sua família e sobre o seu caminhar diário. Nós vamos orar a Deus, agradecendo a instrução que tivemos e as lições aqui ensinadas para nós, de fato, sejam aplicadas no nosso viver diário. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, graças te rendemos pela bênção da tua palavra ministrada através dos nossos irmãos. Que o Senhor esteja dia a dia falando ao nosso coração, que o Senhor nos sustente, ó Pai amado, momento após momento, e alimentados por tua palavra, revigorados pelo teu Santo Espírito, estejamos prosseguindo, firmes, ó Deus, convictos, ó Pai amado, do teu cuidado, da tua proteção, do teu sustento. Abençoa-nos, perdoa-nos, dá-nos uma semana abençoada na tua presença. Oramos, ó Pai querido, pela família do mês, nosso irmão Lindenberg, sua esposa e filha, que o Senhor derrame bênçãos abundantes no lar dos nossos irmãos. Graças te rendemos também, Senhor querido, pela vida da nossa irmã Direne, que completou mais um ano de vida na tua presença. Que a tua serva trilhe, Senhor, sempre o caminho da consagração, da santidade, do testemunho do Senhor, e que muitos, através dela, ouçam a tua palavra, se convertam e sejam salvos em Cristo Jesus. Abençoa-nos, perdoa-nos, em o nome do Senhor Jesus. Oramos. Amém, Senhor. Recebam, meus irmãos, a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai,
a comunhão, as consolações, o poder renovador, santificador do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.